Olá, bem-vindos de volta ao programa Business Insiders. Eu sou Antônio Miranda e eu apresento este programa com Paola Tucunduva Olá, bom estar aqui com vocês. e Manuel Suete. Opa, tamo juntos. Esse programa é feito para você que quer empreender ou já empreende nos Estados Unidos e a gente vai continuar depois da pandemia trazendo informações que são muito valiosas para você que está pesquisando, quer vir para cá ou já está aqui, quer fazer contatos. É muito legal também se você puder curtir, assinar, compartilhar, mandar seus comentários, suas perguntas para a gente poder continuar em contato com vocês. Pessoal, hoje nós temos o prazer enorme de receber aqui uma pessoa muito especial para a comunidade brasileira, principalmente aqui da Flórida, que durante alguns anos fez um trabalho excelente como nosso embaixador aqui, né, o líder principal aqui do Consulado Geral do Brasil em Miami. Então, eu quero dar a vocês boas-vindas ao senhor embaixador João Mendes Pereira, que infelizmente está nos deixando, foi, digamos, promovido a embaixador do Brasil para a Bélgica e Grão-Ducado de Luxemburgo. Então, senhor embaixador, seja muito bem-vindo e parabéns pela, digamos, promoção. Muito obrigado, Antônio, obrigado, Paola, obrigado, Manuel. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos, a vocês, individualmente e ao programa, que sempre apoiaram o Consulado Geral de maneira incondicional, eu diria, na nossa gestão ao longo desses 3 anos, 3 meses e 13 dias, hoje eu fiz a conta direitinho para poder não errar, que eu estou à frente do Consulado Geral. E sempre pude contar com vocês, individual e coletivamente, para prestar a assistência que o governo brasileiro tem que prestar aos brasileiros na Flórida. Uma comunidade que, quando eu cheguei aqui, era estimada em torno de 350 a 400 mil brasileiros, e que hoje nós estimamos em torno de 500 a 600 mil brasileiros. E vocês sempre nos ajudaram enormemente nesse trabalho de divulgação dos nossos trabalhos, também nas cobranças que são importantes para que possamos fazer um trabalho cada vez mais aprimorado e nos dando o apoio necessário para prestar essa assistência a essa comunidade tão importante, a maior comunidade brasileira no exterior, que é a comunidade brasileira aqui na Flórida. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer a vocês, as gentis palavras e também essa ajuda que vocês sempre nos prestaram. Excelente, senhor embaixador. Eu gostaria, né, durante esses anos que o senhor esteve aqui, que o senhor fizesse um balanço de como é que foi o trabalho, o que deu tempo para fazer, o que deu para fazer bem, o que não deu tempo de terminar. Faz para a gente, até para deixar um registro, como é que foi esse período aqui? Antônio, foi, em primeiro lugar, um aprendizado, porque foi a minha primeira vez que eu fui chefe de uma missão diplomática, com 70 funcionários, 60 a 70 funcionários, agora nós estamos com torno de 60 funcionários, o maior consulado geral do Brasil no exterior, é a maior população brasileira, então é assustador um pouco no início você ter que ser representante do Estado brasileiro, do governo brasileiro, nesse universo. Mas, desde cedo, eu procurei me centrar em torno de objetivos básicos. O primeiro, incontornável, que é bem atender a comunidade. E encontrei um consulado que funcionava bem ou mal, mas, digamos assim, com uma perspectiva de trabalho com a lanterna na polpa. O que eu quero dizer com isso? Com metodologias e instrumentos voltados para o passado, com base naquilo que foi o atendimento consular ao brasileiro nos anos 60, 70, 80, 90, 2000. Nós temos, nos últimos 10 anos, uma revolução completa no plano da tecnologia. Não só de acesso à informação, como esse mecanismo que nós estamos utilizando, o Zoom, mas a própria utilização desse brinquedo aqui, o celular. Hoje você faz praticamente tudo por aqui. Então, era preciso projetar um funcionamento do consulado para o futuro, para como nós queremos ser atendidos no futuro. E que é um pouco reflexo do que já se faz hoje. Quando você faz uma compra, por exemplo, pela A, ou pela estrutura A, B ou C, então, você tinha que também ter o consulado acompanhando essa evolução. Nós conseguimos, em pouco tempo, mudar a metodologia e criar um sistema chamado e-consular. Hoje você entra no seu celular, vai no site do consulado,
se registra, faz o pedido do serviço que você quer, você é atendido e você só vai ao consulado para resolver o problema. Não tem mais aquela questão de ir, voltar o tempo todo. Então, com isso, você consegue organizar o fluxo de atendimento, você consegue prestar um melhor serviço à comunidade e estabelecer um canal direto entre o consulado e o consulente. Isso foi uma revolução que nós iniciamos aqui em Miami. E, olha, eu vou fazer uma inconfidência. Até mesmo no próprio Itamaraty tinha muita gente que acreditava, não, mas isso aí está mudando, isso aí não dá certo, está tirando o poder do consulado de gerenciar. Não, nada disso. Nós fizemos essa mudança de parâmetros. Miami ainda é hoje digamos assim, o palco teste para todas essas evoluções, e o e-consular que iniciou aqui passou para Lisboa e hoje está em todos os consulados gerais do Brasil nos Estados Unidos, em quase 90% dos consulados do mundo. Quer dizer, virou o parâmetro para a transformação digital do Itamaraty, do serviço consular no Itamaraty, e o carro-chefe da nossa entrada no e-government, no e-governo que a gente tem de uma maneira geral. Então, isso ajudou muito, e ajudou de maneira muito concreta na pandemia, porque o sistema foi extremamente resiliente e permitiu que as pessoas continuassem a ser atendidas. Só para vocês terem uma ideia, depois do dia 15, 20 de março, quando realmente nós tivemos que fechar por 15 dias, por causa do... Começava a pandemia, 15 de março, eu digo. Nós ficamos 15 dias fechados. E logo em seguida começamos atendimentos emergenciais. E desde 1º de junho de 2020, nós fazemos atendimentos por grupos. E desde 1º de junho de 2021, do ano passado, atendimento total, funcionamento normal do consulado, sem estardalhaço, sem grande propaganda, é que as pessoas vão sentindo. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, quando é que o consulado vai voltar a operar? Eu falei, o consulado já está operando há mais de um ano, normalmente. Poxa, deixa eu ver. É verdade, eu estou conseguindo os meus documentos mais fáceis. Isso foi uma coisa que nós fizemos na nossa gestão aqui em Miami. E foi muito bom, é um legado que a gente deixa. Outro ponto fundamental da gestão foi, pela primeira vez na história diplomática, nós tivemos a visita de um presidente da República a um posto que não é a capital do país. A um posto que veio aqui, não com a reunião internacional, ele veio, o presidente da República veio à Flórida para visitar a comunidade brasileira na Flórida. Nunca tinha sido ocorrido isso antes. Então, nós tivemos o orgulho de poder organizar uma visita presidencial em março de 2020. E, além disso, todo um trabalho de divulgação da língua portuguesa na área educacional. Na pandemia, o nosso programa de cultural, nós tivemos que nos reinventar, criamos uma estrutura arte no consulado, cada mês um artista apresentava as suas obras no consulado, também em conexão com a conexão musical com Dini de Souza, um programa de música brasileira, enfim, tivemos que nos reinventar na pandemia. Agora, partindo para o ponto, na parte econômico-comercial, dar toda assistência à comunidade empresarial brasileira, o que podemos fazer. Hoje, o Consulado-Geral do Brasil em Miami está entre as 5 instituições no exterior que mais prestam, segundo avaliações do Itamaraty, que mais prestam informações ao usuário de comércio exterior. Então, a gente está ranqueado sempre, a cada trimestre, isso é evoluído, e eu tenho orgulho de dizer que nos últimos 2 anos nós sempre estamos em primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar na avaliação que o Itamaraty faz do desempenho de embaixadas e consulados no apoio ao empresariado brasileiro. E, claro, não é um atleta de erros, há erros individuais, pessoais, de cada um, sou ser humano, meus funcionários também, mas tem um ponto que eu, infelizmente, não consegui completar, que nós temos uma comunidade muito multifacetada aqui na Flórida. São, como eu disse, 500 a 600 mil brasileiros. Eu acredito que em Miami, eu diria 250 a 300 mil. Na Central Florida, nós temos em torno de 150 mil brasileiros, e o restante espalhado pelo estado. Ou seja, a Central Florida necessita de uma estrutura permanente, e não só os consulados itinerantes. Eu tentei conseguir
boa notícia, sensibilizar o Itamaraty para a criação de um vice-consulado em Orlando. Já há, depois de um longo tempo, tudo no governo acaba se processando de uma maneira lenta. Essa é uma realidade. Mas nós conseguimos, o ministro Carlos França, sensível a esse pleito, decidiu criar esse vice-consulado, que eu espero que seja criado ainda este ano. Com isso, passaportes, procurações, documentos consulares em si serão produzidos para a comunidade da Central Florida em Orlando, sem a necessidade da pessoa se deslocar. Você imagina um casal que acabou de ter o seu filho recém-nascido, ter que se deslocar a Miami para poder fazer a certidão de nascimento? Poxa, é uma coisa que nós poderíamos evitar, e vamos evitar, com a criação desse vice-consulado subordinado ao Consulado Geral em Miami. A parte de promoção comercial, economia, educação, cultura, isso continua em Miami e, a partir daqui, irradiando para toda a Flórida. Mas o serviço consular, que é o cerne do trabalho do consulado, eu espero que, ao longo de, possivelmente, segundo semestre, não gostaria de adiantar uma data precisa, que agora nós estamos na fase burocrática, já temos o ok do governo americano para fazer esse vice-consulado, que é um passo fundamental. Agora é uma questão de buscar o espaço, ter a negociação de custos operacionais e montar essa estrutura. Deixo para o meu sucessor esse legado e espero que, tenho certeza, que ele poderá desenvolver isso e, quem sabe, até o final do ano, implementar essa medida que eu fico muito triste, por um lado, de não poder implementá-lo na plenitude, mas muito feliz de por ter lançado a semente e essa excelente ter geminado em torno de uma decisão para a criação dessa estrutura, que é a primeira de criação de vice-consulado, junto com o consulado geral, aqui utilizando a Flórida ainda como ponto de testes para isso, e eu tenho certeza que é algo necessário para a nossa comunidade. Esse, de grandes linhas, eu me estendi um pouco além do que eu pretendia, são, em grandes linhas, assim, o legado que a gente procura deixar para a comunidade aqui, isso baseado numa forma que eu sempre procurei fazer, que é o meu estilo, de atendimento direto, conversar diretamente com as pessoas. Eu recebo todo mundo no meu gabinete. As pessoas que me procuram, que necessitam de alguma orientação, eu estou sempre disponível. Quem disser, não consigo falar com o consulado geral, com o consulado talvez tenha dificuldade, porque as linhas telefônicas são complicadas. Com o consulado geral é só ligar no gabinete, falar com a secretária, pedir um horário, e eu tenho recebido as pessoas. E, além disso, procurei tocar, que alguns, Antônio, Manuel são testemunhas disso, um canal de interlocução com a comunidade muito importante, que é o Conselho de Cidadãos, que eu valorizo imensamente. São em torno de 20 conselheiros. Eu participei de todas, absolutamente todas as reuniões do Conselho de Cidadãos, que são mensais, a cada 2 meses, nos últimos 3 anos. Por quê? Porque é fundamental que o cônsul-geral tenha o pulso da comunidade, saber o que está acontecendo, do bem, do mal, das críticas, para poder melhor fazer o seu trabalho. E o Conselho de Cidadãos me permitiu, ao longo desses 3 anos, ter esse pulso da comunidade. E eu sou muito grato ao Conselho de Cidadãos, que me ajudou muitíssimo nesse trabalho. E também as lideranças comunitárias, religiosas, que nunca me faltaram nesse momento. Então, embaixador, com certeza, um legado maravilhoso para a comunidade, realmente sempre de portas abertas. Eu, como líder do Grupo Mulheres do Brasil aqui no sul da Flórida, tive todo o apoio e oportunidades de visitar o consulado e a gente sempre encontrou esse apoio. E é com tristeza, né, que a gente vem falar da sua partida aqui de Miami, mas precisamos aproveitar essa oportunidade para entender quem está chegando. Se o senhor pode contar para nós aí um pouquinho quem será esse sucessor e um pouco do perfil dele, que já vai receber esse grande legado e com certeza construir aí, né, um mandato importante para a nossa comunidade aqui. Bem, em primeiro lugar, agradecer imensamente a você, em especial, e ao Mulheres do Brasil, que sempre nos ajudaram muito na tarefa de apoiar a mulher brasileira na Flórida na plenitude, em várias questões. Desde buscar uma presença maior, profissional, de dignidade, até questões muito difíceis, Paola, você sabe. E, sobretudo, numa pandemia,
nós enfrentamos situações de assédio, problemas familiares, é muito complicado. E o Mulheres no Violência Brasil, exatamente. doméstica. E aí, e às vezes, o consulado é um cartório, pode ser até uma delegacia de polícia. Como é que você gerencia o que é entrar numa história de uma família sem ser chamado e o que é prestar a assistência ao brasileiro? É uma linha muito tênue, muito difícil. E vocês E o nos consulado ajudaram. faz um trabalho maravilhoso, né? Tem até uma psicóloga que dá um Psicóloga, um assessor suporte para jurídico, exatamente. direcionar essa mulher Né? brasileira. Então, sempre dizemos, se você está sofrendo algum nível de assédio, seja qual for, denuncie. Não deixe isso e não acredite que você possa resolver isso individualmente. Você precisa de uma ajuda e conte com várias entidades, entre elas o consulado. Isso dito, eu tenho a expectativa de que o meu substituto, o embaixador André Odebright, que está em Brasília atualmente, é um jovem embaixador, como eu, em seu primeiro posto como chefe de missão, é um dos melhores diplomatas que nós temos da geração nova. Isso eu posso assegurar a vocês. Ele é segundo de turma, um rapaz brilhante, casado, eu acho que ele tem 3 filhos, carioca, uma pessoa com um perfil um pouco diferente do meu. Ele é uma pessoa mais discreta, mas extremamente eficiente. Eu já tive a oportunidade de testemunhar o trabalho do André em diferentes oportunidades negociadoras ao longo desses meus 30 anos de carreira, 32 anos de carreira. E eu fico muito feliz de poder passar ao André o consulado-geral e tenho a certeza de que ele terá um empenho tão grande e fará um trabalho ainda melhor do que eu tenho feito, no seu estilo. Cada um tem seu estilo, mas eu fico muito feliz de estar passando o consulado, que eu tive um carinho não só pela instituição, mas pela Flórida, por essa comunidade, para uma pessoa que eu estou seguro que é um profissional de primeiríssima linha do Itamaraty, seja pelo que eu sei dele pessoalmente. Se você pegar o currículo dele, você vai ver que é um cara de primeira linha e vem com muita vontade. Ele deve chegar, eu devo estar partindo no final de março, não haverá descontinuidade, porque ele chegará mais ou menos nesse período. Nós já estamos conversando há bastante tempo. E o que eu posso dizer é que, internamente, não existe esqueleto no armário. Eu consegui, felizmente, resolver todos os problemas. Tem muitos, às vezes você tem problemas operacionais, histórias engraçadas ao longo do tempo. Eu aqui, por exemplo, teve um momento que chegou uma funcionária e falou: embaixador, estou assustado. Eu falei: o que foi? Eu fui abrir o cofre agora, lá, um cofre que a gente nunca tinha aberto, e tinha uma arma. Eu falei: arma? Tem uma arma. Era um 38, novo, bonito, mas antigo. Aí nós fomos descobrir aquele negócio. Estava lá mais há 20... Não tinha história, era uma história que não acabava. Resultado, to make short a long story, eu disse para Brasília o seguinte: caso Vossa Excelência não tenha nada a opor, estou pedindo à polícia de Miami que venha aqui recolher essa arma para dar cabo dela, porque o consulado não precisa de arma, o consulado precisa de carimbo, de passaporte e tudo. E assim fiz, contactei as autoridades diplomáticas aqui, que me falaram: não traga arma para cá, não. Nós vamos com a polícia. Aí a polícia foi, me deu um formulário dizendo que eu estava entregando, não precisei mais nada. E aí inutilizou a arma, aí o rapaz até depois: que pena, esse revólver é um revólver de coleção. Já estava você acredita, mais de 30 anos e ninguém conseguia dar um atestado de óbito e enterrar o coitado do revólver. Eu dei isso, fiz e resolvi. Então, não André vai poder chegar aqui, conta essa pequena história para clarejar um pouco a nossa conversa, mas ele vai poder pegar um consulado organizado do ponto de vista de trabalho e também uma comunidade que entenderá perfeitamente a importância que o consulado tem nessa direção de liderança. E é algo que não é fácil de conseguir, vocês sabem disso. Tem um elemento que, ao longo, que eu tenho muito orgulho de poder levar comigo, que eu resumo numa palavrinha, que é credibilidade. Não é fácil. Você conseguir isso, tem que escutar muito, conversar muito, dialogar muito com as pessoas, saber dizer muito não. Saber dizer não. Porque se você diz sim para todo mundo, em algum momento você vai estar fazendo alguma irregularidade. E dizer não e as pessoas entenderem.
Graças a Deus, eu consegui, nessa comunidade da Flórida, fazer tudo isso e as pessoas compartilharem esse sentimento e a gente caminhar em conjunto. E eu tenho certeza que o André vai dar sequência nesse trabalho. Muito bom, João. E assim, acho que como você comentou, a gente é testemunha disso, né? Eu acho que tem a questão da capacidade de liderança e também de conectar os dots, né? Eu acho que se a comunidade hoje está mais integrada, foi da tua habilidade também de saber conectar e juntar as pessoas. E você sabe que boa parte dos nossos seguidores e também ouvintes, né? Esse programa também ele está em podcast. São empresários, né? Empresários brasileiros, né? Que obviamente, né, fazem da Flórida esse grande potencial, né? Pesquisa recente, eu acho que do ano passado, mostrou de que a cada 10 brasileiros vindo para os Estados Unidos, 8 preferiam vir para a Flórida. E a gente viu algumas ondas, você viu aí no teu legado, algumas ondas de migração de brasileiros, né? Um ano de eleição ano que vem no Brasil, etc. Quer dizer, a gente continua percebendo essa nova intenção. Ao longo do teu aprendizado e falando com muitos empresários que você sempre esteve falando, o que você poderia dizer, talvez, para essa comunidade que está hoje aqui e também aquela que está buscando vir para aqui, para a Flórida? Quais foram os fatores críticos de sucesso que faz o empresário brasileiro dar certo aqui na Flórida, né? Porque você também aconselha muito. E as principais trombadas, né? Onde que o pessoal, às vezes, né, acha que é de um jeito ou de outro? O que você viu, João, que você poderia deixar também como uma mensagem, como grande aglutinador que você sempre foi para a comunidade empresarial? Obrigado, Manuel. Eu ouvi muito as grandes lideranças, eu vi muitos casos de êxito, vi muitos casos de fracasso também, de erros, e eu insisto naquilo, talvez a gente possa até recuperar o último programa, eu insisto num elemento que eu acho fundamental para quem vem para a Flórida e, de resto, para qualquer saída, que é a questão de planejamento. Não faça as coisas de afogadilho. Por mais que a emoção ou uma situação difícil, ou, por outro lado, uma vontade que você tenha de experimentar novas sensações, novas realidades fora, te levem a buscar novos horizontes, quer dizer, em concreto, vir estabelecer-se na Flórida. Você deve fazer um planejamento, seja individual, para você, para sua família, para os seus filhos, para sua família, para sua esposa, de trabalho pessoal e também profissional. Não entre em aventuras, procure botar no papel o que você pretende fazer. Faça uma pesquisa se aquilo que você pretende fazer tem eco aqui nos Estados Unidos, se há necessidade daquilo. Há um espaço enorme para atividade criativa aqui nos Estados Unidos, mas existe uma maneira de fazer. Então, às vezes, você querer impor o teu ponto de vista ou não se planejar e vir, você pode estar incorrendo em erros de percepção, por parte do americano, incorrendo em um gasto enorme. Você vai estar gastando em dólar. $1 vale R$ 5, R$ 6. Então, pense bastante antes de tomar uma decisão, faça uma experiência inicial, coloque no papel, converse muito, busque se assessorar de pessoas que conhecem a realidade aqui da Flórida, porque essas pessoas vão te orientar e aquilo que você fala, vou ter que gastar dinheiro com essa questão de assessoramento para poder me instalar. Não, você está poupando o dinheiro, sabe? E eu digo isso até com a experiência de cônsul geral, porque, de uma certa maneira, da mesma forma como eu procurei ajudar muitas pessoas, eu fui ajudado por pessoas da comunidade. Você se recordará, na pandemia, quantas e quantas vezes eu tive que recorrer a diferentes interlocutores, inclusive você, para entender o que estava acontecendo. E situações do tipo, a gente pode conversar, eu tive 450 pessoas embarcadas em navios aqui no porto de Miami, presos dentro do navio, e eu tinha que repatriar essas pessoas. Como é que você faz isso? Aí você tem, ao longo, vocês acompanharam, em vários países, brasileiros expatriados que estavam necessitando retornar ao Brasil. Voos de repatriamento para o Brasil, quanto é que custava esse negócio? E as autoridades me procuraram e falaram, João, o que nós precisamos fazer para os Estados Unidos? Para. Vamos ver. Eu preciso primeiro entender o que é necessário. Há necessidade de apoio do governo para fazer repatriamento aqui nos Estados Unidos? Tem voo? Não tem voo? Quanto é que custa? Quanto é que custa o voo de repatriamento? E, volto a dizer,
o Manuel, que me ajudou muito a entender a parte do dia a dia, dessa dinâmica dos viajantes brasileiros aqui nos Estados Unidos, e também com outros interlocutores que me ajudaram a entender a realidade de quem está aqui, de quem efetivamente precisava de algo de apoio. Eu pude dar uma orientação, um subsídio à Brasília para tomar uma posição em relação a que tipo de apoio que nós poderíamos dar nos Estados Unidos para o brasileiro em uma situação mais difícil, que foi completamente diferente daquilo que se fez com outros países. O que eu quero dizer com isso? Mas tudo isso foi feito em muita conversa, planejamento, estruturação de ideias, de procedimentos, para evitar infortúnios lá na frente. E isso eu volto a insistir, planejamento é fundamental para quem quer empreender na Flórida. Há espaço para se fazer isso, mas você não deve colocar o carro na frente dos bois e não deve vir de improviso. Faça isso com base numa análise muito precisa dos seus recursos, das necessidades aqui e dos seus sonhos. A combinação disso poderá lhe dar um quadro de realidade, se você pode ou não, se você deve ou não estabelecer isso aqui. Excelente. O senhor empreendeu aqui bastante também, né? Deu para perceber como foi a mudança que nós tivemos no consulado, né? E ali tinha muita gestão, dava para ver como a gente diz em negócio, né? Um KPI básico. Antes demorava muito para ser atendido, agora não demora nada. Coisas assim que fazem diferença na vida de quem vive aqui, de quem precisa utilizar o consulado como um posto de serviço, né? O que o senhor aprendeu, assim, olha, eu antes de chegar nos Estados Unidos, eu achava que o americano ou que o país era de um jeito, e eu aprendi que, olha, aquilo que eu imaginava não era assim, aprendi algo diferente, ou com as pessoas, ou com os sistemas. O que o senhor leva daqui de aprendizado? Alguns aprendizados importantes. Em primeiro lugar, uma confirmação de que só em 2 países do mundo, eu já visitei muitos países, eu tenho 32 anos, 30 anos de carreira diplomática e alguns anos mais de viagem ao exterior. Só em 2 países você pode começar do nada e em uma geração você ser alguém. Estados Unidos da América e República Federativa do Brasil. Em um lugar ou outro do mundo você consegue empreender e correr atrás e transformar os seus sonhos em realidade. E isso eu pude confirmar aqui, vendo casos de êxito. Quantos empresários, quantas pessoas que chegaram aqui em situação quase que de desvalimento e conseguiram. Mas alto lá. Isso é um número muito pequeno de pessoas que seguiram essa lógica que eu falei de planejamento, insistência, muito trabalho. Quem chega no oba-oba não vai dar certo. E isso eu pude perceber, algo que eu confirmei, de que efetivamente os Estados Unidos são um referencial. E eu diria que a Flórida, Miami, é um referencial para aquilo. Se eu pudesse almejar, deixamos de lado, é o João falando, não é o diplomata. Se eu tivesse que visualizar o que as nossas cidades, os nossos países, o Brasil, as nossas cidades, o nosso dia a dia pudesse ser lá, eu gostaria que se espelhasse um pouco no que a gente faz aqui no dia a dia na Flórida. Trabalhar muito, respeito às regras, respeito às pessoas, educação no trato com todo mundo. Eu acho que, claro, tem defeitos, tem muitos, mas as qualidades superam os defeitos. Esse é um primeiro ponto que eu acho que é muito importante ressaltar dessa minha experiência. E a segunda, como que eu, de uma certa maneira, depreendi desse trabalho, como você falou, de ter que conviver com as pessoas, dialogar com todo mundo. Eu sou um diplomata que tive uma experiência de mais de 20 anos em negociações econômicas tarifárias, acordos Mercosul, com os países andinos, com o México, OMC. E o que era fundamental no meu trabalho? Eu lidava com o Antônio, com a Paola, com o Manuel, mas em torno de um papel. A gente sempre tinha um papel entre nós. E aí, toda discussão, acordos, brigas, discussões, era em torno do papel. Quando você vem ser cônsul-geral, você, além de diplomata, você é quase que um prefeito, porque tira um papel da tua frente. E aí é olho no olho, você conversar com as pessoas. Você sabe, Antônio, que essa experiência de diálogo com a comunidade, que não é fácil, você tem que ouvir muito. Olha que eu falo. Eu sou um sujeito que fala demais. Mas eu tive que ouvir muito as pessoas. É uma experiência
extremamente gratificante. E isso me realizou profundamente. Eu acho que todo diplomata tem que passar pelo serviço consular, ter essa experiência de poder conviver com seus nacionais, com as pessoas que necessitam, e me dá muita realização de poder ajudar alguém num momento que precisa retornar e até em momentos de conforto. Ontem mesmo eu estava falando, eu tive situação, às vezes você tem situações, morre um familiar, uma pessoa, e você tem que conversar com os familiares e não só dar o conforto naquele momento pessoal, mas olha só, chega na hora mais delicada, eu tenho que falar, olha, mas tem uma série de documentos aqui que você tem que fazer para levar o corpo para o Brasil. As pessoas, você não Difícil, tem né? sentimento? Você não tem? Eu falei, tenho, mas como cônsul geral eu tenho que dar essa orientação, não tem jeito. Isso é uma coisa muito complicada, que mexe muito comigo. E a pandemia mexeu muito comigo. Momentos difíceis, e que eu procurei conversar com muita gente, ouvir muita gente, saber do sofrimento das pessoas no nível pessoal, no nível coletivo, no nível profissional. Mas o que eu pude ver? Uma comunidade brasileira muito atuante e batalhando bastante para buscar o seu espaço nos Estados Unidos e também muito resiliente para enfrentar os desafios que essa pandemia nos impôs. É um grande desafio, né, embaixador? E agora, o que eu acho interessante, eu gostaria de ouvir um pouquinho, embaixador, o senhor está indo para a Bélgica, um país muito diferente dos Estados Unidos, uma região muito diferente da Flórida. O que te espera lá? Quais são aí as grandes mudanças? Como é que vai ser essa fase dessa transição, dessa chegada lá, todo o protocolo? Como é que funciona isso? Paola, é muito engraçado. Eu gostei da sua pergunta, porque é o seguinte, eu deixo de lado o calor e a informalidade da Flórida, de uma república, de um estado que dentro de uma república tem uma autonomia enorme, para um reino. Eu vou ser embaixador do Brasil junto a um reino. É um rei. Então, um país frio, que eu já conheço e gosto muito da Bélgica. Foi meu primeiro posto, eu e minha esposa tivemos nossos 2 filhos lá no início da carreira, mas é uma outra realidade, um outro momento histórico. Eu servi junto à missão junto às comunidades europeias, agora serei embaixador junto à Bélgica e Luxemburgo. Eu era terceiro secretário início de carreira, agora embaixador, mas é diferente. E também o comportamento é diferente. Eu estou indo para a embaixada, que é o consulado, eu tenho um contato mais estreito, assim, frente a frente, olho no olho com a comunidade. Lá eu represento o Brasil junto ao governo. E aí e junto ao Estado. E tem todo um ritual. Você falou assim, o protocolo. E eu já soube que me aguarda um certo protocolo de apresentação, que a gente chama apresentação das credenciais. Isso aí é uma formalidade que vem desde a Idade Média, que o embaixador, quando chega junto a um outro soberano, apresenta uma carta do líder dele para aquele soberano que diz que a Paola Tucunduva é a minha representante, e tem todo um texto feito, bonito, numa pasta de couro que você entrega. E há uma cerimônia marcada, e que, no caso de um rei, eu já soube que eu vou ter que alugar um fraque, com as medalhas, tudo direitinho, tem todo o ritual, como você se apresenta perante o soberano, o que você fala, deixa de falar. E o mais, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu achei muito engraçado, com um amigo meu, João, não se esqueça, o corpo diplomático faz parte da corte real. Eu falei, que é isso, cara? O que é isso? Bobagem? Não. Se você se vê aqueles filmes antigos, você tem os embaixadores estrangeiros que estão na corte, certo? Ali. Sim, é verdade. A corte é composta por nobres e também pelos representantes dos países estrangeiros junto ao rei. Então, isso vai ser uma experiência nova, diferente, muito, muito interessante. Daqui a pouco, em outra oportunidade, eu digo para vocês como é que foi essa história de poder ser representante do nosso país, que me dá muito orgulho, perante um reino, né? Coisa diferente, né? Vai ser bacana. Mas eu gostei muito da informalidade da Flórida. Adoro, sabe, poder estar aqui sem gravata, às vezes, ou então só de camisa, praia, short, camiseta. Eu não vou ter muito espaço para isso lá, não, mas não me frente.
Vai mudar da água para o vinho, né, João? Mas com certeza vai voltar para aquele clima europeu que tem as suas vantagens, né? Eu tive a oportunidade de morar na Europa também, e realmente é o velho continente, né? E um sistema totalmente diferente, então é muito legal essa capacidade que as pessoas que decidiram viver fora, né, têm que se adaptar, né, É verdade. àquele ambiente. João, eu não sei se vai ter oportunidade, porque você já está próximo aí, mas se você tivesse que deixar uma mensagem para essa comunidade que você conseguiu ver, construir, unir, né, e dialogar, né, dessa forma, que mensagem você deixaria, sobretudo com esse, né, na perspectiva desse pós-pandemia que a gente está saindo, né, coisas novas vindo por aí, e sobretudo para, né, mantendo a linha do nosso programa, né, nessa área mais de empreendedorismo, assim, qual é a mensagem que você deixa para essa comunidade que talvez não vai ter oportunidade de se despedir de você, né? Confie no seu potencial. Confie no seu potencial porque você é um brasileiro. Um brasileiro é, antes de tudo, um forte, como diria os nossos grandes escritores, né, parodiando os nossos grandes escritores. Nós temos uma capacidade de inovação impressionante e de renovação e de não desistir jamais. Acredite em você, seja sério, seja honesto, trabalhe bastante. Esse é um país que demanda muito essas características e não esqueça do nosso Brasil, porque isso é que vai te dar força para superar os momentos difíceis, a que a tua brasilidade não deve ser perdida jamais. Não renegue o seu país. Nós temos dificuldades, Manuel. É muito difícil pensar o Brasil. E de tempos em tempos, a gente acaba se perdendo muito nas conjunturas, brigas políticas, brigas sociais, estados e tal. Não perca esse laço do Brasil e não deixe de acreditar no Brasil, porque acreditar no Brasil e o Brasil indo bem vai te ajudar aqui a você consolidar sua posição aqui nos Estados Unidos, cada vez mais. E para os flamenguistas, acreditem, nós vamos ser campeão de novo. Isso aí! Que excelente, senhor embaixador. Olha, em nome do nosso programa aqui, da nossa equipe, é um enorme prazer tê-lo de novo aqui com a gente. Sentiremos muito a sua falta, né? Eu acho que todos nós podemos dizer que fomos tratados com imenso carinho, sempre, em todos os momentos, tudo que o senhor disse é verdade, né? A pessoa humana que deu muito aqui para a comunidade, e eu tenho certeza que vai deixar muita saudade. Desejamos todo o sucesso do mundo para você lá na Bélgica. A Bélgica vai ganhar um grande brasileiro, né? Que vai fazer muito pela comunidade de lá. E boa sorte, né? Espero que volte em algumas oportunidades e que quando nós tivermos a oportunidade de passar por lá, possamos tomar um café com você também. Com certeza, e vindo aqui, eu terei imenso prazer de retomar o diálogo com vocês e com essa comunidade que eu adotei como a minha comunidade. Muito obrigado por tudo que vocês me ajudaram a fazer e peço a vocês que continuem amparando o consulado e os nossos representantes para que a gente possa fazer o melhor possível para essa comunidade brasileira na Flórida tão empreendedora e que tenha cada vez mais sucesso. Muitíssimo obrigado. Conte conosco, embaixador, é nós que agradecemos, muito obrigada. Valeu, então. Isso aí, gente, e obrigado a você que esteve com a gente em mais um programa aqui do Business Insiders. Fique com a gente vai continuar trazendo pessoas tão bacanas e tão interessantes como o senhor embaixador João Mendes Pereira, para trazer informações de negócio para você que já empreende ou quer empreender aqui nos Estados Unidos. Um abraço e até a próxima.